Olá! Sejam todas bem-vindas ao nosso canal Mães com Propósito. Este canal nasceu com o objetivo de ajudarmos umas às outras nesta missão maravilhosa de sermos mães. Nós entendemos que os filhos não são nossos, eles são de Deus. E como criar filhos então? Lendo, estudando o manual. E o nosso manual é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está baseada em Mateus 7, do 24 ao 27, e pensar sobre estas casas. Uma que foi edificada sobre a rocha e a outra que foi edificada sobre a areia. Dentro desta casa que foi edificada sobre a rocha, havia um tipo de mãe. Dentro da casa edificada sobre a areia, há outro tipo de mãe. E quero que eu e você possamos analisar a nossa vida e respondermos para nós mesmas: que tipo de mãe eu sou? Mateus 7, do 24 ao 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Prudente ou insensata? Nós somos mães da rocha ou mães da areia? Nós somos mães que ouvimos a palavra de Deus e obedecemos colocando em prática? Ou nós somos mães que ouvimos e não praticamos? A palavra de Deus entra por um ouvido e rapidamente sai pelo outro. Será que nós temos consciência da diferença destas duas casas? Os ventos, as tempestades vieram contra estas duas casas, mas a diferença foi o alicerce. O nosso alicerce precisa ser o Senhor Jesus. Sabemos que as lutas, as tempestades virão contra a nossa casa, mas se o nosso alicerce for Jesus, a nossa casa edificada sobre a rocha, ela permanecerá em pé. Quero fazer um pequeno paralelo entre as mães da rocha e as mães da areia. Quando a palavra areia vem na sua mente, o que você pensa rapidamente? Rapidamente eu penso em praia, férias. Eu amo ir à praia. Diversão, férias, moleza. Mas estas mães da areia, não esqueçam que elas têm uma característica fundamental. Elas ouvem a palavra e não praticam. A diferença da rocha, quando você pensa na palavra rocha: alicerce, dureza, firmeza, trabalho. E as mães da rocha ouvem e praticam a palavra de Deus. A casa da areia. A mãe que mora na casa da areia. Ela quer satisfação pessoal, curtição. Ela quer viver uma vida relax. Tô nem aí. Nesta casa é tudo relativo. Nesta casa não há estabilidade. Faz um castelo lindo e maravilhoso e na primeira onda cai. As mamães da areia têm uma vida vazia, cheia de ilusão. Elas constroem um castelo de fantasia. Essas mães são instáveis. Uma hora querem uma coisa, outra hora querem outra. Elas não têm certeza do que elas querem. São aquelas mães que começam uma coisa, não termina, uma hora quer uma coisa, daqui a pouco quer outra. Há uma confusão no seu interior. Mães que edificam na areia, tudo que você edificar não se sustentará. É uma vida de facilidade. É mais fácil, parece mais fácil construir na areia. As mães da areia, elas não têm um alicerce, não praticam a palavra. Essas mães não são exemplo de oração, muito menos de jejum, muito menos de vida com Deus.
Estas mães não dizem não para os filhos, eles não podem ser contrariados, limites e correção, nem pensar. Eles podem ficar traumatizados se eles ouvirem a palavra não. Estas mães provavelmente terão filhos da geração nem estudam, nem trabalham. Pense agora comigo, a tempestade veio para as duas casas. A crise e o vento veio para quem construiu na rocha e para quem construiu na areia. Qual a diferença? O resultado. Como ficarão estas casas durante e após a prova? Mamães, quero falar às mães agora. Filhos precisam ser criados em um lar com uma base segura. Tiago 1, 22, 25 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e logo, depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Mães da areia, precisamos aprender a ir para a rocha rapidamente e praticar a palavra de Deus, porque quem ouve e não pratica, engana-se a si mesmo. Vamos pensar um pouquinho agora dessas mães da rocha, firmes e constantes. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Quero trazer essa palavra para as mães, portanto, amadas mães, mantenham-se firmes e que nada abale vocês. Mamães da rocha, nós somos as mães do Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanecem para sempre. Aleluia! Independente das crises, dos ventos, nós vamos permanecer inabaláveis. Como diz aquela canção tão linda, não seremos abalados. Aleluia! O que vem à sua mente então quando você pensa em rocha? Firmeza de caráter, satisfação da família, baseado nos princípios da palavra de Deus. Na rocha, a vida é real, nada de ilusão. Nós encaramos a realidade e não vivemos de fantasia. As mães da rocha têm estabilidade e essas mães sabem o que querem. Os filhos destas mães tomam desde pequeno a vitamina N. Você sabe qual é a vitamina N? É não. Nós acreditamos que com muito amor e carinho, os nossos filhos precisam ouvir a palavra não. Para você que está entrando a primeira vez neste canal e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Lima, tenho 2 filhos lindos, Felipe, 28 anos, e Mateus, que irá completar 24 anos, e casada com o Osni. Graças a Deus, temos procurado edificar a nossa casa sobre a rocha. Não significa que não enfrentamos lutas, vendavais e tempestades, mas a nossa casa está firmada em Jesus. Mas desde muito pequenos, os meus filhos tomaram a vitamina N. Havia e sempre houve em nossa casa regras e princípios baseados na palavra de Deus. Não pode fazer isso por quê? Por isso, por aquilo. Esses limites são muito importantes para vocês, meus filhos. Eu quero falar para vocês que uma mãe que ama os seus filhos, ela vai dizer não. Ela vai colocar limites, porque limites são para a proteção dos nossos filhos. Vamos pensar rapidamente no nosso trânsito. O trânsito precisa ter limites. Há leis de trânsito. Graças a Deus por isso. Se o nosso trânsito não houvessem leis, imagine que caos seria esse trânsito. E eu estava lembrando que há um tempo atrás, quem conhece meu marido sabe que ele tem uma moto. E devido, às visitas em hospitais ou visitas para os irmãos, nesse tempo de pandemia, ele tem feito alguns trabalhos com a sua moto. Então, ele usa muito a sua moto. Mas, há mais de 5 anos atrás, se não me falha a memória, nós fomos fazer uma visita
num hospital no centro da cidade de Curitiba. Estávamos um pouquinho apressados e chegamos e estacionamos a nossa moto em um local para motos, beleza? Pegamos o nosso capacete e fomos fazer aquela visita. Quando estávamos retornando para pegar a nossa moto, para nossa surpresa, a nossa moto não estava naquele local. Os guardas de trânsito vieram e levaram a nossa moto. Por quê? Sem perceber, o OSNI estacionou após as 17 horas e aquele local só podia ficar até 17 horas. Acredito que chegamos ali por volta de 17h30, 17h15 e não percebemos aquela placa. Foi um engano mesmo, nós não fizemos propositalmente, já tivemos outros erros, esse foi bem assim por falta mesmo de atenção. E pensamos juntos, não tem nada que fazer, nós não podemos recorrer e nem falar para eles que eles foram injustos porque havia um limite muito claro naquele local. Fomos lá, pegamos a nossa moto e pagamos a multa. Isto é muito bom porque significa que precisa ter regras e limites em nosso trânsito. Sabemos que muitos não obedecem e muitas vezes esse caos no trânsito, quanto à violência em nosso trânsito. Por quê? Porque muitas vezes, desde pequenos, essas crianças não aprenderam a respeito de limites. Você pode ir até aqui, tem horário para chegar em casa, você tem essas regras dentro da sua casa. Pai e mãe, esse canal é exclusivo para as mães, mas se o pai entrar aí porventura, saiba que a responsabilidade da criação, da educação dos filhos é dos pais. Mas como esse canal é de mães, essa palavra é diretamente ao coração das mães. Mas que nós possamos entender, limites são para proteção. Os filhos precisam ouvir a palavra não, precisam, não ficarão traumatizados. Isso não vai dar trauma de jeito nenhum, pelo contrário. Eles precisam entender acerca da palavra de Deus que nos ensina tanto sobre limites, regras e tantas coisas que eu não terei tempo hábil para falar nesta hora. Mas eu quero que nós possamos entender algo. Se essa mãe da rocha diz não, meu filho, você não vai assistir esse filme, ele é impróprio para a sua faixa etária, ele é um filme violento, e a mãe, porventura, vai ao supermercado e o filhinho olha para o pai e diz, pai, posso assistir? A mãe não está. E o pai fala, filhinho, já que a mamãe não está, pode assistir. Ou vice-versa. O pai foi ao supermercado e disse para não assistir e a mãe disse para assistir. Queridas mães, possamos entender a seriedade desse erro. Esse erro vai fazer com que a sua casa fique dividida. A palavra do Senhor fala em Mateus 12:25. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Mães com um propósito. Se você, graças a Deus, pode ter o seu marido aí ao seu lado, se você não é viúva, se você não cria os seus filhos sozinha, valorize o seu marido, aprenda a fazer acordo. Amós 3:3 diz que duas pessoas não andarão juntas se não houver entre elas acordo. Se não há acordo entre o pai e a mãe, vai virar uma guerra, uma disputa, pais e mães medindo forças. E eu quero falar para vocês, eu já tenho filhos adultos, eu já tenho um filho casado, um filho jovem adulto. Eu quero te dizer algo que eu aprendi. Os filhos estão nos observando, eles nos observam o tempo todo. Eles sabem se o pai é mais fraco, se a mãe é mais fraca. Eles sabem aonde eles podem conseguir o que eles querem. Mas quando eles olham para os pais e esses pais aprenderam a fazer acordos, isso trará segurança para os pais. Queridas mães, o acordo com o seu marido, com o seu cônjuge, com o seu companheiro trará segurança para vocês. Os filhos olharão e dirão, mamãe e papai fazem acordos. Então, mães, não dispute com o seu marido. Não faça uma guerra de braço de força. Pelo contrário, mães e pais unidos para criar os filhos. Que nós possamos entender isso. Nós não podemos permitir, com a graça de Deus, que os filhos desrespeitem os pais. A palavra do Senhor diz, filhos, obedeçam e honrem aos seus pais.
Mas também as mães e os pais precisam entender que nós não podemos provocar os nossos filhos. Quando nós provocamos os nossos filhos, sejam com palavras, sejam com regras absurdas, com limites exagerados, isso também fará mal aos nossos filhos. Então, mães, nós precisamos ter muita sabedoria. Se o pai está escutando essa palavra, como o pai e a mãe precisam ser sábios para criar filhos, nós temos limites, nós temos regras na nossa casa. Não somos pais autoritários. Eu e Osni não somos autoritários, mas entendemos que somos autoridade na vida dos nossos filhos. Principalmente do filho que ainda mora aqui. Já é um filho jovem adulto. Já quase está saindo do ninho. Mas enquanto mora no ninho, tem regras, por amor. Nós amamos. Nós precisamos entender que os filhos se sentirão seguros quando olham para os pais e sabem que as regras e os limites são única e exclusivamente por amor. Nossa geração, está tão abalada. Uma sociedade com jovens tão abalados, tão ansiosos, tão nervosos tão cedo, porque quantas vezes faltou essa base segura, faltou esse acordo da mãe e do pai que traria essa segurança na casa, faltou essas regras muito claras. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor é um manual claro, divino e maravilhoso e tem as respostas certas para nós. Para toda e qualquer pergunta, há uma resposta na palavra de Deus. A Bíblia do Senhor fala em Malaquias 4:6, Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Mas eu quero pegar essa parte de Malaquias quando ele fala: converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mães amadas, mães queridas, mães com propósito, nós precisamos ganhar o coração dos nossos filhos. Nós precisamos ensinar de uma maneira que a palavra que você está ensinando vai direto para o coração, que você fale com sabedoria, que você fale no tempo certo, na hora certa. Nós precisamos entender qual a faixa etária que o seu filho está. É lógico que filho de 5 aninhos é de um jeito, o tratamento. Filho de 15, 18, você não vai pegar uma menina de 15 anos e falar, fica ali no cantinho do pensativo, você precisa pensar no que você fez. Não, nós precisamos ter essa sabedoria de ganhar o coração dos nossos filhos, mas nós precisamos entender que a nossa casa é edificada sobre a rocha e Jesus é o nosso principal alicerce. Aleluia! O que os seus filhos estão presenciando nesta casa sobre areia, o que eles estão olhando, ou até mesmo em nossas casas sobre a rocha, o que muitas vezes os nossos filhos podem ver que não seja tão legal deles presenciarem essa cena. Brigas, xingamentos, gritarias, hipocrisias, máscaras. Às vezes o pai e a mãe é tão santo na igreja, mas em casa é tantas brigas, é tantos xingamentos. É muito complicado para a cabeça das crianças. Elas não vão entender por que o papai é legal na igreja, por que a mamãe é legal na igreja, por que a mamãe canta no vocal. Vamos adorar a Deus. Mas em casa, qualquer coisinha, eu quebro a sua cara, Mateus. Eu tenho um filhinho Mateus e brinco, canto com ele. Pense comigo. Se ao mesmo tempo que você está cantando na igreja, você está alegre, mas em casa você xinga, você fala palavrões. Palavrões não deveriam estar em nossos lábios, mães. Mas palavras que edificam, palavras que trazem saúde ao corpo e à mente dos nossos filhos, mesmo que nós possamos estar bravas, porque muitos dias nós ficamos bravas. Eu fiquei muito brava, sim, na infância dos meninos, quando os meninos eram adolescentes, quando eles aprontavam as coisas normais de crianças. Mas mesmo assim, como precisamos ter sabedoria? Como precisamos lembrar, a minha casa edificada sobre a rocha. Haverá paz para a minha casa, mesmo em tempos de tempestade. E para finalizar, quero lembrar para nós, mamães da rocha, que nós temos um inimigo declarado. João 10:10
fala do papel dele. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Mateus 6,13. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que nas nossas casas nós possamos clamar a Jesus: Senhor, não nos deixe cair no mal, mas nos livra do mal. Que venha o teu reino sobre a nossa casa, que venha o teu governo sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Eu creio que você que está aqui nesta hora ouvindo esta palavra terá uma decisão. E se você era uma mãe que edificou sobre a areia, se você era uma mãe da areia, nesta hora que você possa fazer essa decisão diante do Senhor Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu quero edificar a minha casa sobre a rocha. Senhor Jesus, eu te aceito como o único suficiente Salvador. Eu te aceito como o único caminho e eu quero trilhar os teus caminhos. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus, que ela possa alimentar o seu coração, que ela possa trazer paz para você, mamãe. E se você gostou dessa palavra, compartilhe com as suas amigas, compartilhe com várias e várias mães, para que possamos juntas edificar umas às outras. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Até breve.